Boa noite a todos e todas. Para mim é um orgulho, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Eu vou tomar a liberdade de projetar e na projeção tem um pequeno momento que eu vou falar com vocês sobre a temática, mas também a respeito um pouco de mim, né? Um pouco da minha pessoa, da minha trajetória e partilhar isso com vocês. Nessa noite de hoje, a convite da Raquel, eu vou fazer com vocês uma abordagem dentro do âmbito das tecnologias educacionais aplicadas à educação híbrida. Então, nós vamos seguir um caminho bem interessante de entendimento da educação híbrida. Gostaria de discutir com vocês esse processo. Eu vou estar sempre atento aqui também ao chat, para que a gente possa fazer esse diálogo ao longo do processo. Então, fiquem à vontade para interromper no caminho, perguntar, que a gente consiga aí, ter esse momento bem interativo e bem satisfatório também para todos vocês. E aí, como eu prometi, né, nesse primeiro momento, eu coloquei um breve momento para partilhar com vocês sobre a minha trajetória. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês, dentro desse âmbito da educação híbrida, o que me trouxe até aqui. Se a gente for parar para pensar, normalmente, quando a gente se apresenta em qualquer tipo de ocasião, nós falamos o nosso nome, porque é algo único, é algo nosso. Nós falamos a nossa formação com base nos títulos que nós conseguimos obter ao longo desse caminho. Eu sou graduado em tal coisa, eu sou técnico em tal coisa, eu sou especialista em tal coisa, que é o que nos traz nesse aspecto da educação formal. Mas eu quero já começar, desde o meu processo de apresentação, a alargar esse nosso conceito, alargar essa nossa ideia e pensar em tudo que nos forma. Então, em um aspecto formal, eu tive a minha formação dentro do âmbito de um curso técnico em guia de turismo, tive a minha formação em um segundo momento na graduação em turismo também, bacharelado, ainda nada de licenciatura. Todas elas, o técnico terminei em 2014, paralelo com a graduação que eu terminei em 2015. Deste ponto em diante, é onde, na minha vida, eu retomei a vocação do meu trabalho docente. Esse meu desejo pelo trabalho docente começou através de uma formação que pode-se dizer que ela tem parte de formação no âmbito formal, porque eu fiz um curso de capacitação em informática, e deste curso de capacitação em informática, eu tive um processo seletivo no final do curso, nós realizávamos uma prova, para um curso de formação de instrutores. Esse curso de formação de instrutores, ele não tinha uma estrutura rígida, não tinha um trabalho fixo, o que eu digo que ele se transforma quase uma educação não formal. Ele não tinha praticamente parâmetro nenhum, mas ele tinha uma proposta praticamente de um tutor, do mestre, que eram aqueles professores que já existiam na instituição, a transportar o seu conhecimento, era transportar mesmo, assim, era pouco reflexivo e muito instrumentalizado, o sentido de nos apresentar o que é uma aula, como conduzir uma aula, como trabalhar com os alunos do curso de capacitação. Então, eu lembro que aqueles professores, até sem a formação pedagógica, faziam um trabalho de formação pedagógica, faziam um trabalho de formar professores e educadores. E isso me impactou muito nesse processo de aprendizado. Eu entrei na faculdade com esse sentimento e retomei depois na minha especialização. Então, fiz uma especialização em juventude, e dessa especialização em juventude, eu ingressei no programa especial de formação docentes do Cefet, um programa muito rico nesse processo de formação de professores, que contribuiu muito com a minha trajetória, e onde eu tive muitos processos de educação informal, que foram realizados nos corredores, que foram realizados na cantina em alguns momentos, no restaurante, foram realizados na lanchonete.
que é aquela conversas com colegas, com outros educadores, com outros professores, entendendo cada vez mais a realidade deles, né? E além disso, em vários outros espaços que eu atuo, sejam espaços religiosos, espaços sociais, propriamente, né, de militância também, que eu fui aprendendo e convivendo nessas trocas de educação que me trouxe até esse momento. E isso é uma base para o que nós vamos trabalhar hoje, dentro do âmbito das tecnologias educacionais aplicadas à educação híbrida. Por quê? Vamos lá pensar aqui um pouco do caminho que nós vamos fazer hoje. Nós vamos caminhar pelo um processo de ensino-aprendizagem, que é essa relação de educação em vários ambientes. Ele traz essa centralidade no processo de ensino-aprendizagem. Nós temos aqui, vamos tentar fazer, né, uma pequena quebra de paradigmas. Além disso, vamos trabalhar o que é educação híbrida, para que a gente possa entender como que a tecnologia educacional é aplicada nesse processo. Nós precisamos de entender isso. Precisamos de entender os atores envolvidos nesse processo. Precisamos entender os modelos que nós podemos trabalhar. Vou brincar com vocês com essa questão da interface entre os dois mundos, que eu gosto muito de dizer e de chamar essa relação entre o mundo digital e o mundo nosso físico, né, palpável, e agora com o metaverso isso vai ficar ainda mais apurado, vamos dizer assim. A educação e a Covid, onde, antes do que fica, para que a gente possa fechar, nós vamos ter um tópico aqui também, que não está nesse primeiro momento, que é onde eu escolhi trabalhar um pouco desse processo. Então, eu vou trazer para vocês, daqui até o final desse nosso momento de hoje, um pequeno exemplo de como é a aplicação desse processo de educação híbrida, para que vocês possam entender um pouco dessa dinâmica, que um dos formatos, né, que foi realizado e que pode ser feito e misturado de outras formas, de outras maneiras e de outras perspectivas, até para que vocês possam avaliar também e me passar um parecer do que vocês acham, do que vocês acreditam. Então, vamos lá. No processo de ensino e aprendizagem, nós temos aqui algumas questões que são importantes para que a gente possa sair desse ponto de partida. Primeiro, o que consiste nisso? É um conjunto de ações e estratégias que o sujeito educando, considerando indivíduo ou coletivamente, realiza, contando para tal uma gestão facilitadora e orientadora do professor, para que ele possa atingir os objetivos propostos pelo plano de formação entre tradição e modernidade. Então, observa que o processo de ensino e aprendizagem, aqui dentro dessa definição que eu trago para vocês, presente ali no Terçário Brasileiro de Educação, ela já traz a pessoa do sujeito educando, que é algo que normalmente a gente esquece dentro do processo e centra isso somente na gestão facilitadora do professor. Então, quando a gente pensa em tecnologias educacionais e educação híbrida, é importante que nós tenhamos, nesse primeiro momento, o horizonte que, dentro desse ambiente, nós vamos realizar um processo de ensino e aprendizagem, e esse processo de ensino e aprendizagem é basicamente um conjunto de ações dos sujeitos educandos, ou seja, daqueles que buscam por um dado aprendizado. Aí, como que nós conseguimos entender esse processo de ensino e aprendizagem? Como ele decorre, né? Ele desenvolve de maneira presencial, não presencial ou mista. Então, aí nós temos o processo de educação híbrida, quando nós temos essa possibilidade de realização em várias modalidades diferentes, que é o que nós vamos discutir em breve a respeito, utilizando para esse fim ambientes educacionais. Hoje, o Simpla e o Zoom, dentro da nossa proposta, se transformou um ambiente educacional para que a gente possa facilitar o aprendizado do nosso curso. Então, ele é um potencial ambiente para que a gente possa estar interagindo nessa noite de hoje. Centrado no educando e dá ênfase tanto ao método quanto ao conteúdo. Então, é importante que, para um processo de ensino-aprendizagem, a gente pense na forma como nós vamos conduzir e no conteúdo para ser feito.
essa organização do ambiente, a motivação dos participantes, o motivo de vocês estarem aqui, a definição de um plano formativo, o desenvolvimento das atividades de aprendizagem e a avaliação desse processo, tudo isso compõe o processo de ensino e aprendizagem. Então, todo esse pensar a formação, que foi desenvolvido pela Raquel, em conjunto, né, e desenhado esse mini curso, delineado todos os convidados, trazendo a proposta intencional do curso, o que ela esperava que vocês adquirissem enquanto cursistas, e nós, né? Digo também porque eu aprendi muito com as colegas que me antecederam e tenho um orgulho muito grande de fazer parte, né, desse corpo de profissionais que, ao longo desses meses que passaram, compartilharam aqui conosco um pouco do seu conhecimento, né? E hoje faço aqui a vez de partilhar isso com vocês. E, além disso, por fim, né, constitui essencialmente um trabalho escolar, cujos produtos são conhecimentos construídos, os conhecimentos dominados e as habilidades. Então, aqui a gente está compondo esse processo de ensino e aprendizagem através de um âmbito educacional. Então, vamos lá pensar na composição, né? no que está envolvido dentro desse processo que nós vamos trabalhar aqui hoje. Primeiro, nós temos um campo da aprendizagem, onde nós temos ali a escola, a motivação dos estudantes para participarem, as condições que são oferecidas para esses estudantes para participar, os domínios que eles já possuem, que eles entendem do processo, os métodos ao qual será adotado, ao qual será passado, a realização propriamente e vários outros que influenciam o processo de aprendizagem. No âmbito do ensino, nós temos aqui já aspectos no campo da didática, que é a forma como se faz a opção por ensinar, e os métodos didático-pedagógicos e as técnicas utilizadas para isso. Então, aí nós podemos já fazer um conjunto de ações, de atividades que nos apresenta esse ano. No âmbito da orientação educacional, são aspectos relacionados à relação entre o ensino e a aprendizagem para ensino e aprendizagem para os atores envolvidos na educação. Ou seja, a orientação educacional, esse aspecto do processo de ensino e aprendizagem para isso, está mais voltado para o cuidado com a aprendizagem. O mesmo ambiente construído no campo da orientação pedagógica já está mais orientado ou tem mais ligação com as práticas de ensino. Então, anteriormente, para que a gente possa pensar na existência de uma educação híbrida, nós temos que considerar como serão os processos de aprendizagem, como serão os processos de ensino, qual será a orientação educacional que eu vou conduzir, voltado a o que eu vou oferecer para garantir a aprendizagem dos alunos, a orientação pedagógica, o que eu vou garantir para a aprendizagem, para um bom desenvolvimento da orientação por parte dos professores, e, por fim, a organização do trabalho intelectual, a maneira de pensar o estudo, o trabalho intelectual e o seu planejamento, ou seja, efetivar todo esse caminho de composição. Então, aí nós temos esse âmbito de relação entre a teoria e prática do processo de ensino e aprendizagem. Então, dentro do campo da teorização docente, o que se faz importante e relevante dentro desse caminho? O processo de um professor que seja pesquisador, que entenda, que saiba o seu público, e essa relação entre a ação docente, a pesquisa, ou seja, como ele pesquisa ou ele entende essa ação que está sendo executada, como que ele reavalia essa ação e retoma essa ação para um processo novo. Então, ele faz uma ação, pensa sobre ela, remodela e refaz a ação de um outro formato. E aí eu coloco essa relação entre o ensino e a aprendizagem. Em um processo escolar, ou no processo onde vocês têm uma troca de educação, eu pergunto para vocês, né, e quem tiver à vontade pode responder aqui pelo chat. Pensando em um processo de ensino, em uma escola,
quem ensina e quem aprende. Compartilhem aqui comigo, por gentileza, se alguém se sentir à vontade, dentro de um processo escolar, em uma sala de aula, quem ensina e quem aprende. Compartilha aqui, vamos ver se alguém diz aqui um pouquinho do que a gente potencializa. A Luciana colocou que há uma troca, ou seja, que todos podem fazer esse processo. A Eliane colocou muito bem todos os atores envolvidos no processo. Vamos ver se tem mais alguém que pensa que pode ser feito de uma maneira diferente. Quem ensina e quem aprende. Então, todos ensinam e todos aprendem? Na resposta de vocês? Deixa eu ver. Todos. Josiane também colocou que todos, talvez aí pensando também nessa troca, ou seja, todos ensinam e todos aprendem. Então, aqui, vamos considerar essas três informações. A Silmara também colocou que todos, e eu vou considerar todos para o primeiro caso, de quem ensina, e todos para o segundo caso, de quem aprende. Então, vamos pensar em quem ensina e quem aprende. Então, temos aqui também Janaína, temos Rosângela, todos trazendo esse propósito de aprender e ensinar de maneira conjunta. Olha, quem ensina, se a gente trabalha com quem ensina, e ele também é quem aprende, eu tenho que entender que o ator, tanto o professor, quanto o ator aluno, ele tem que estar disposto a ensinar e a aprender. Isso é um fato que não acontece em todas as situações. Nós vamos perceber isso em algumas situações, existe só um desse caminho. Ou seja, o professor ensina e o aluno aprende. Pronto. O aluno, quando ele quer ensinar ou trazer algum aspecto, ele não tem esse espaço do ensino. Então, nós vamos pensar a educação híbrida em um espaço que permita que o aluno e que o professor faça tanto o processo de ensino quanto o processo de aprendizagem. E isso já é uma mistura que facilita e que favorece a educação híbrida. Aí vocês já estão assim, pensando, nossa, Thiago colocou aqui algumas questões, mas não estou conseguindo ainda fazer essa conexão entre o que ele está dizendo e o que realmente a gente está trabalhando aqui hoje. Então, vamos começar quebrando alguns paradigmas. O primeiro paradigma é que, normalmente, nós chamamos a educação híbrida de ensino híbrido. E aí é muito interessante, por quê? Porque dentro desse livro, que está aí, essa imagem para vocês, é um livro referência nos estudos a respeito da educação híbrida. Foi uma organização de dois institutos, juntamente com a editora, né, a Fundação Lema mais o Instituto Península, que uniram um grupo de professores e trouxeram essa relação do ensino híbrido para a nossa linguagem, a nossa atuação. Então, vários de vocês que já estudaram sobre essa temática, estudaram sobre a ótica desse livro. Né? Posso perguntar aqui no chat que eu tenho certeza que vários que já estudaram e trabalharam a temática utilizaram esse livro. E o José Moran, ele escreve o primeiro capítulo desse livro, que é chamado de Educação Híbrida. E nesse primeiro capítulo, ele trabalha a noção de que a noção de híbrida, ela chegou tarde no Brasil. Ou seja, em vários outros lugares já se discutia sobre a educação híbrida, só que aqui ela chegou de uma maneira atrasada, vamos dizer assim, porque ela chegou junto com todos esses avanços tecnológicos e a inserção da tecnologia no ambiente educacional. Então, o livro, ele traz nesse contexto, ele surge num contexto de uma criação de um grupo de experimentações sobre o ensino híbrido, e o José Moran, ele coloca uma crítica muito forte, porque ele diz assim, ele coloca o ensino foi a tradução que pegou no Brasil, mas o ideal
é ser chamado educação, para que se tenha uma visão integral de todo o processo. Então, por que nós colocamos, já no título da palestra que nós estamos aqui, educação híbrida e não ensino híbrido? Porque nós vamos trabalhar a ideia de educação híbrida em um aspecto amplo, em um aspecto macro, né, onde a gente consegue observar todo esse processo de uma maneira integral. A Luciana fez aqui uma partilha riquíssima desse material, tá? Está aqui no chat, caso alguém queira fazer o download e já guardar esse material. É uma leitura assim extremamente rica para que vocês possam entender e aprofundar ainda mais esses aspectos que nós vamos discutir aqui nesse nosso momento de hoje. Mas é importante a gente pensar nisso. Vamos pensar não só no processo de ensinar, nós vamos pensar em toda a educação, em toda essa mistura, né, que nós podemos e potencializamos fazer isso. Eu faço questão de dizer que isso também foi reforçado por ele em uma das palestras, nesses momentos virtuais, que a gente acabou se sentindo mais próximos das nossas referências, né, onde a gente foi encontrando com as pessoas. Então, nós tivemos no Cefet MG um momento em que ele verbalizou para um grupo de estudantes, através de uma videoconferência remota, discutir um pouco desse assunto. Era um assunto que me chamava muita atenção, então eu fiz a presença e ele trabalhou muito esses contextos, trazendo um pouco disso aqui que a gente está discutindo. Então, eu vou passar aqui para vocês um pequeno vídeo e eu quero que vocês pensem, durante esse vídeo, o que isso tem a ver com a educação híbrida. Então, eu vou passar um vídeo, um pequeno momento, e aí vocês avaliam o que isso tem a ver com a educação híbrida. Se alguém já quiser respondendo no chat, pode ficar à vontade. Que eu vou ver se é possível misturar essas duas substâncias. Aqui é um copo e aqui uma vareta. Bom, então vamos lá. Bom, a primeira tentativa vai ser isso. Não deu certo. Agora será que misturou? Também não. Bom, e agora eu vou colocar no copo, ver se aqui mistura. E será que misturou? Também não. Vou acrescentar um pouquinho dessa misteriosa substância. Misturado água e óleo. E a explicação disso é muito fácil. É porque isso nada mais é que detergente. Detergente que você usa pra limpar as coisas lá, a buchinha. E bom, então, o detergente tem uma substância, uma propriedade que é a que faz ele limpar gordura, assim, quando coloca na bucha para limpar as louças. Vai ficar misturado por um tempo isso daqui, que ele mistura água e óleo, gordura, essas coisas. Aí ele vai ficar misturado por um tempo. Lógico que não vai ficar para sempre, mas por um bom tempo. Então, foi isso, galera. Hoje eu mostrei pra vocês misturando óleo e água. E é isso aí. Se vocês gostaram, deem um gostei aqui. E aí, pessoal, o que isso tem a ver com a educação híbrida? Compartilhem aqui comigo no chat. Digam aqui o que vocês acreditam
que um vídeo colocado aí por esse rapaz tem a ver com a educação híbrida. Porque vamos pensar um pouco a respeito disso. Coloquem aí, quantos anos vocês acham que esse garoto tem? Mais ou menos. Isso tem a ver com a educação híbrida em qual aspecto? Isso é um processo educativo? Ele está trabalhando com o processo de ensino e aprendizagem, do que a gente está discutindo aqui até o momento? Bom, Rosângela disse que porventura ali tem uns 14 anos. Já é uma idade, passou boa parte de seu ensino fundamental, então já conhece esses conteúdos e já trabalha um pouco disso. Olha só, esse processo online dos vídeos ali no YouTube, em várias perspectivas, por pessoas de várias idades, nos apresenta um mundo que antigamente não era acessível para os nossos alunos. Então, hoje, o aluno, se um professor pensar em todo o processo pedagógico, trabalhar esse conteúdo dentro das aulas de ciências, pensar isso dentro do ambiente escolar para fazer essa experiência com os alunos. Só que ao chegar lá, muitos deles já podem ter acessado esse conteúdo, visto isso, discutindo isso com outros colegas, feito isso em casa, na própria sala de aula, na própria escola, fora da sala. Porque, muito bem pontuado pela Eliane, que aqui colocou, é o momento em que a criança, o adolescente, o jovem, que está no seu processo de formação, ele não concluiu, ele não é professor instituído com esse papel, com essa posição, com essa postura, ele atua no processo de maneira a ensinar. Ele atua no processo de forma a contribuir com a aprendizagem do outro. Imaginem na cabeça dele, quando ele foi criar o vídeo, o que ele estava esperando com isso? Ele tem um intuito de misturar a água e o óleo. Só isso. Só que ali ele está ensinando um processo que ele não tem muitas das bases. Talvez um professor teria para poder colocar e informar por que isso mistura, por que aqueles componentes que tem no detergente contribuem e agem de maneira a deixar misturada a água e o óleo, por que a água e o óleo não se misturam, porque como é a estrutura da sua composição química. Talvez ele não tenha esse aprofundamento todo, mas ele sabe que ali existe um problema que o intriga, e o intriga de tal forma que ele compartilhou isso conosco, né, aqui nesse pequeno momento, nessa nossa participação. Então, o que nós começamos a perceber? Que a gente pode ter aí na internet uma imensidão de atividades, mas é só misturar o que eu faço presencialmente com alguns vídeos, algumas atividades online, que eu tenho um processo de educação híbrida? Não é só fazer com que a pessoa tenha momentos presenciais, tenha momentos online. A gente vai trabalhar isso como híbrido, porque o híbrido ele tem ele demanda de um processo que a gente trabalha aqui e que é bem colocado pela Lídia, né? Que olha, em alguns lugares a definição de ensino híbrido ela se transformou, principalmente nesse processo da pandemia, a transmissão online de aulas ao vivo. Por exemplo, esse curso aqui, se tivesse essas aulas online e depois, em algum momento, tivesse alguns momentos presenciais, a gente poderia chamá-lo, entre aspas, de híbrido. Mas, na verdade, puramente ele não é. Isso seriam aulas presenciais e aulas síncronas transmitidas ao vivo. No híbrido, a gente tem que pensar, e aí ela coloca, né? O que é aprendido presencialmente, muitas das vezes é distinto do que é aprendido virtualmente, e eles são conectados através do processo de aprendizagem. Eu não vou só reforçar um conteúdo que já está online, eu vou trazer elementos novos, proposições novas no presencial, que está conectado com as atividades online.
E aí, só para retomar um pouco da reflexão do vídeo, a Elisa traz aqui uma reflexão no chat que é muito interessante. Ela colocou assim, olha, não se trata somente de misturar o conteúdo água com a tecnologia óleo. É preciso um novo elemento, clareza e objetivo pedagógico, para que essas duas coisas possam se combinar. Exatamente isso, Elisa, é o objetivo que nós vamos pensar aqui hoje. Nós temos que pensar que nós temos um aspecto que é a tecnologia, nós temos um aspecto que é o conteúdo, que muitas das vezes ele não se encaixa se a gente não tem esse detergente chamado clareza, objetivo pedagógico, proposição pedagógica, né, e um planejamento para que aquele aprendizado e aquele ensino ele seja feito de maneira relacional. Então, o que nós vamos entender é exatamente isso, que essa mistura, esse misturar, ele traz potencialidades, mas ele também pode ser prejudicial, a depender de como nós realizamos essa mistura, né? Então, isso faz a gente pensar e refletir, nesse primeiro momento, sobre o que é a educação híbrida. O que a gente pensa sobre a educação híbrida e como que a gente pode sair daqui alinhado dentro dessa perspectiva. Olha, a educação híbrida, ela tem como significado mistura. Blend learning é o termo em inglês que simboliza a educação híbrida, ou seja, educação misturada. É o B-learning. Você pode ver blended learning, B-learning, tudo isso representa atividades híbridas. Então, a educação, e aí é uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês na noite de hoje. A educação sempre foi misturada, ela sempre foi híbrida, porque ela sempre combinou espaços diferentes, ela sempre combinou tempos diferentes, ela sempre combinou atividades, metodologias e públicos diferentes. Olha só, eu falei para vocês da minha experiência de educação formal, não formal e informal, de maneira breve. Quer ver uma situação de educação informal que me ajudou, de educação não formal, que me ajudou muito a entender o conceito de educação híbrida? Foram os trabalhos de campo, ou seja, as visitas técnicas, viagens, trabalhos de campo, que nas escolas elas levam um nome de turismo pedagógico. No turismo a gente trabalha isso, as escolas têm essa perspectiva, principalmente escolas particulares, praticamente todas elas, ou boa parte delas, de Belo Horizonte e de outras regiões, trabalham com as visitas, com essas intencionalidades. Então, aí tem uma estrutura do coordenador, fazendo um acompanhamento dos professores, tem um projeto que é construído para isso, os professores trabalham isso com os alunos e retiram esses alunos de sala de aula e levam esses alunos para outro lugar. Essa mistura é tão boa e tão positiva que às vezes tem um professor que diz assim, aquele aluno, cuidado com aquele aluno, porque aquele aluno ali, ele é terrível, ele não vai deixar você falar, ele é muito agitado, mas ele está trazendo o olhar, enquanto professor, de dentro da sala de aula. Quando a gente sai com o aluno para campo, era tudo o que ele queria. Então, muitas das vezes, aquele aluno que o professor aponta ser o pior no trabalho de campo, é aquele que melhor desempenha o trabalho, porque ele está num ambiente que estimula ele está num ambiente que promove essa interação, essa partilha, essa vivência, e às vezes é isso que o nosso aluno precisa dentro da sala de aula, que a gente possa estimulá-lo e trazê-lo a atividades diferentes, que é uma questão que a educação híbrida pode nos auxiliar. Aqui nós temos mobilidade e conectividade. Tornou-se o híbrido mais perceptível, amplo e profundo, como um ecossistema aberto e criativo. Ou seja, a gente precisa entender que a gente pode ensinar e pode aprender de diversas formas, de diversas maneiras, em qualquer espaço. Hoje eu estou longe, se essa atividade fosse presencial e fosse acontecer no Cefet, com o apoio do Forquap, dentro da estrutura do Cefet, eu não poderia estar com vocês. Eu teria ou que utilizar algum mecanismo intermediado por tecnologia para realizar a palestra e estar com vocês nesse momento, ou eu não conseguiria fazer presença porque eu não estou fisicamente em Minas Gerais. Então, isso nos potencializa as trocas extra-limites geográficos, por exemplo.
E, além do significado ser uma mistura, o híbrido ele é um conceito que ele é rico, ele é apropriado em várias concepções e ele é muito complicado. Por quê? Porque tudo pode ser misturado, tudo pode ser combinado e a gente pode trabalhar brincando ali, né, vários pratos diferentes dentro desse processo. O que a gente pode trabalhar dentro dessas misturas, né? Vamos pensar aqui em algumas questões que fazem importante para que essa complexidade da educação se faça presente aqui no nosso meio. O ensino híbrido, né, a educação híbrida, o ensino é híbrido, por quê? Aí tratando especificamente do âmbito do ensino. Porque todos nós somos aprendizes e mestres e somos consumidores e produtores de informação e de conhecimento. Então, em um mundo que ele está cada vez mais conectado, a gente tem um processo que é invertido. Então, nós passamos de consumidores das grandes mídias, e aí, quando digo isso, por exemplo, a gente teria somente a TV, somente o rádio para nos informar, e a gente só era consumidor, porque a gente não participava do processo de produção dessa atividade, ou seja, a informação não era produzida por mim. Quando eu coloco nesse processo múltiplas mídias, múltiplas plataformas e formatos distintos, o que eu estou trabalhando? Estou trabalhando uma transformação de consumidores para esse termo de prosumidores. O que seria isso? Seria a possibilidade hoje que eu tenho de ser um consumidor da informação, mas também um produtor dessa informação, onde eu posso partilhar o que eu tenho, quais são as minhas histórias, quais são meus sentimentos, quais são as minhas reflexões, a minha visão de mundo, porque todo mundo ensina e aprende o tempo todo. Quer ver um exemplo? Alguém sabe? Vou perguntar. Alguém gostaria de partilhar algum exemplo em que você é produtor e consumidor de uma informação ao mesmo tempo? Pensando nas grandes mídias. Vamos colocar assim, nas grandes mídias, vamos ver se alguém traz alguma ideia do que pode ser esse processo de ser um prosumidor. Ou seja, um consumidor e um produtor ao mesmo tempo. Vamos ver se ao menos uma pessoa diz aqui para a gente uma ideia do que acha de algum momento que pode ser isso. Que a gente possa pensar isso junto. Lembrando que, se fosse aplicado à educação, isso seria um processo de educação formal. Mas se for fora, por exemplo, nesse caso que nós estamos trabalhando aqui, como uma forma geral, né, de a gente aprender de maneira livre, nós temos aí a internet, a televisão, para nos possibilitar. Sei que alguns de vocês podem estar aí pensando, buscando escrever, mas já vou dizer. Todos ou basicamente todos os programas de TV hoje, existe uma hashtag no cantinho da tela. E em vários momentos desse programa, por exemplo, um The Voice da vida, um Masterchef, que é de uma outra emissora, né, para que a gente possa validar isso. Programas de auditório, como programas tipo o Encontro, que era o da Fátima Bernardes, ali na parte da manhã, a própria Ana Maria, eles trazem agora, dentro do escopo de apresentação, os momentos em que eles filtram a participação do público. Então, tem uma nuvem de palavras, com as palavras o assunto mais comentado na internet. Os debates eleitorais que aconteceram nesse processo de eleição do ano de 2022, eles destacaram isso, principalmente na parceria da Band com o UOL, e trazendo um pouco dessa conexão, como que as pessoas estavam reagindo virtualmente ao que estava sendo discutido ali fisicamente pelos candidatos. Então, isso traz para a gente um dinamismo que não era possível há tempos atrás, há tempos recentes atrás. Outra questão, o ensino é híbrido
porque ele não se reduz ao que planejamos institucionalmente e intencionalmente. Eu posso aqui ter feito um planejamento desse processo de aprendizagem, pensado como seria o caminho desse nosso diálogo ao longo de todo o momento. Mas esse processo não se reduz a isso. Você vai trazer a sua bagagem, você vai trazer sua experiência, você vai trazer outras questões para dentro do contexto. E isso faz com que a gente aprenda acompanhado de um professor ou aprenda mesmo estando sozinho. E aí a gente pode trabalhar essa aprendizagem de uma maneira também intencional, ou seja, eu estou aqui dedicado a aprender. E aí eu vou sentar e vou aprender. Mas, às vezes, em uma atividade que nós estamos fazendo, uma viagem que a gente faça, que a gente encontra com um guia de turismo, a gente aprende de maneira espontânea. Porque a gente, às vezes, ali não estava necessariamente querendo aprender uma dada coisa, mas pela uma informação que a gente consegue, que a gente obtém, a gente cresce. Então, isso mostra que há também inúmeras formas de aprender intencionalmente ou não intencional, de maneira espontânea, institucionalmente ou não institucionalizada. Então, com isso, a gente trabalha a mistura, o blend ou a educação híbrida em diversos espaços. Eu posso trabalhar a mistura de saberes e valores, quando eu integro mais áreas do conhecimento, onde eu abordo atividades em um modelo que não é só disciplinar. Nós tivemos na palestra proferida pela Eliane um exemplo muito interessante que ela traz, que ela construiu e que foi aderido na Base Nacional Comum Curricular de educação para o trânsito. Educação para o trânsito é um processo educativo que envolve vários saberes e vários valores distintos. Até porque, para todos aqueles que aqui, porventura, possuem uma carteira de habilitação, tem que fazer um processo de estudo teórico que envolve várias áreas, desde primeiros socorros, a mecânica de veículos, de automóveis, para que possa ser compreendido todos os caminhos para isso. Pode ser uma mistura de metodologias, quando a gente busca trabalhar a educação utilizando várias formas, várias atividades distintas, projetos distintos, games, atividades grupais ou individuais, atividades colaborativas ou personalizadas. Tudo isso, toda essa mistura é possível e a gente consegue enquadrá-las no âmbito da educação híbrida. Tecnologias híbridas, quando a gente integra a sala de aula com as questões digitais e as atividades presenciais com as virtuais. Então, pensa só, eu estou falando aqui de tecnologias educacionais aplicadas à educação híbrida, mas antes disso, eu quis mostrar para vocês que a educação híbrida ela não está só na esfera das tecnologias educacionais. Então, aqui, essa questão de saberes, valores, metodologias, ela não está no âmbito da tecnologia educacional. Essas tecnologias híbridas é o que se aproxima um pouco mais das tecnologias educacionais no âmbito da utilização mesmo de tecnologias digitais no processo educacional. Mas isso não é único, né? Não é só isso também. E o currículo. Quando a gente trabalha um currículo, uma política que ela é flexível, que ela permite também outras possibilidades de ensino, a gente consegue trabalhar outros contextos de mistura. Então, olha só que interessante esse caminho de possibilidade de educação híbrida aqui presente. Nós temos possibilidades de debates e orientações que podem ser enriquecidas, continuadas, ou iniciadas, ou terminadas em ambientes, ferramentas digitais. Ela pode ter um trabalho de pesquisa de campo, para que envolva o diagnóstico da realidade, entenda a proposta. Pode trabalhar com leituras e exercícios. E pode findar, ou começar, ou terminar em projetos e atividades de mão na massa, ou seja, o fazer dentro do campo da educação híbrida. Então, perceba, olha, eu consigo misturar várias coisas que, porventura, estão isoladas no processo educativo e transformar isso em uma coisa única. Eu posso prever tudo? Não.
Eu tenho aí uma liberdade de não saber como vai ser a condição total, mas eu posso potencializar o aprendizado dos estudantes muito com esse processo. Então, quando a gente trabalha educação híbrida, e aí eu trago o ensino híbrido quando se refere quando os autores, as pessoas se referiram a ensino, a gente tem uma ideia de conceito. Esses dois autores colocam o conceito de ensino híbrido como um programa de educação formal, no qual o aluno aprende, em parte, no meio online, com algum controle do aluno sobre o tempo, lugar, o percurso e ou o rito de aprendizagem, e parte em um espaço físico longe de casa. Esse é um conceito inicial, é um conceito mais raso. Particularmente, eu acredito que ele não aborde toda a dimensão do que é educação híbrida, mas é um bom ponto de partida para que a gente possa entender que, observa só, o aluno aprende parte por meio online e parte em um espaço físico longe de casa. Então, eu estou trabalhando na mobilidade, estou trabalhando em vários espaços e eu estou trabalhando num processo onde eu consigo trabalhar um programa de educação formal em que eu tenho um controle desse aluno minimamente em relação a seu tempo, lugar, percurso e seu rito de aprendizagem. Quem são os atores desse processo? Aí eu deixo aqui para vocês algumas perguntas, né, que a gente pode refletir. É possível implementar uma autoavaliação? Qual proposta metodológica motivaria os estudantes? A aula pode ser desenvolvida para além da transmissão de conteúdo? Escutamos o estudante, a escola e os familiares? Como eu posso respeitar o rito de aprendizagem individual de cada estudante? E aí eu pergunto para vocês, dentro do espaço onde vocês atuam, qual é o papel de vocês nesse processo educacional? Como podemos entender, perceber esse nosso processo enquanto educadores, e aqui eu acredito que majoritariamente eu falo para educadores, para professores, alguns coordenadores também. Como que a gente entende esse nosso papel? A gente entende esse papel quando a gente começa a ajustar as engrenagens do que é perceptível enquanto educação, o que a gente entende sobre esse processo educacional e quando a gente coloca a educação, o estudante, no centro desse processo. Com o estudante no centro do processo, eu tenho processos de avaliação, eu tenho a tecnologia, eu tenho a autonomia do aluno, eu tenho o âmbito da gestão, eu tenho o papel dos professores, eu tenho a cultura escolar, que do lugar onde eu atuo, da região onde a escola está inserida, e eu tenho o espaço que eu tenho disponível para executar isso. Então, quando eu vou pensar em um processo de educação híbrida, eu tenho que pensar em todos esses fatores. Por quê? Porque eu vou trabalhar com o que eu tenho disponível e o que eu tenho de recurso, né? Posso solicitar, posso provocar aqueles que trabalham comigo, a gestão propriamente dita, a pensar em outras formas, mas enquanto eu tenho a possibilidade, como professor, de fazer parte da transformação, eu penso no que eu tenho de recurso e como eu posso trabalhar esses processos. Então, bom, entendido que a educação, dentro de um conceito inicial, é um processo de educação formal, que ele é executado com o aluno parte no ambiente online, parte fora. Entendendo que os atores têm a centralidade do aluno como ponto de partida para os processos. E aí envolve toda a camada da educação. Eu tenho que pensar em como fazer. Não adianta eu saber, achar que a centralidade do aluno é linda, mas não saber como colocar em prática, né? Eu quero colocar isso em prática e fazer a coisa acontecer de maneira real. Então, como eu coloco em prática? Através do entendimento dos modelos disponíveis para que a gente possa trabalhar a educação híbrida. Então, vamos lá pensar em alguns modelos. Primeiro, nós precisamos de entender que os modelos de educação híbrida eles são distribuídos em duas dimensões. Nós temos os modelos sustentados
E nós temos os modelos disruptivos. Os modelos sustentados, eles levam esse nome porque eles sustentam a relação básica da sala de aula tradicional. Ou seja, ele não busca um rompimento completo com a sala de aula tradicional. Ele valoriza esse caminho e faz uma transição que nos permite fazer algumas adequações a esta sala de aula tradicional. Então, aí você vai perceber que desses modelos sustentados, em alguns ajustes que normalmente a gente faz no nosso processo e que, às vezes, a gente, sem saber do nome, já fazia isso há muito tempo, como rotação por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida. Estão dentro dos modelos sustentados de educação híbrida. Por um outro lado, nós temos aqui os modelos disruptivos. Nesse modelo de disruptivo, ele rompe completamente com a sala de aula e trabalha um processo em que a maioria das atividades são ministradas em uma plataforma, com vídeos e materiais complementares online. Ele permite que o aluno acompanhe o processo de onde quiser, e os encontros presenciais, eles são pontuais e são pré-determinados, são pré-definidos. Então, vamos pensar aqui nessa estrutura. Olha só essa estrutura. Ó. Nós temos sala de aula física, aqui. Nós temos ensino online. Essa mistura entre sala de aula física e ensino online nos gera o ensino híbrido, a educação híbrida. E aqui nós temos modelos. Nós temos modelos por rotação, onde temos rotação por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Nós temos o modelo Flex, modelo à la carte e modelo virtual enriquecido. Esses 2, 3 e 4, vocês vão perceber que eles estão mais voltados para o âmbito disruptivo, enquanto o modelo primeiro está mais centrado na dinâmica de sala de aula. Então, vou apresentar mostrando cada um deles para você. Aqui, nós estamos trabalhando com o modelo sustentado, rotação por estações. O que nós fazemos nesse processo? Como é que eu posso, Thiago, colocar isso amanhã na minha... Amanhã não, né? Amanhã é sábado. Vamos colocar na segunda-feira com meus alunos em sala de aula ou quando eu tiver a oportunidade no próximo ano letivo de trabalhar com os meus alunos. Eu coloco o estudante para rotacionar por estações. Então, eu crio na sala estações de trabalho. Nessas estações de trabalho, eles vão desenvolver habilidades e competências que pode ser somado ou realizado com os seus próprios pares na sala de aula. Então, você coloca o aluno para dialogar com outro aluno através desse processo de atividade rotacional. Aí eu coloco aqui, ó, uma sugestão para o planejamento dessas atividades é a proposta de trabalhar por meio de projetos, em que há a possibilidade de aplicação dos conhecimentos construídos no período online, considerando os processos cognitivos mais complexos. Então, quando você distribui, você tem um projeto para executar na turma. Você distribui as estações e você trabalha de forma com que os estudantes possam dialogar entre si, que é normalmente o que nós fazemos quando a gente coloca os trabalhos em grupo. Quando a gente coloca os trabalhos em grupo, passa a distribuir uma temática e vai trabalhando com eles, isso já está próximo de um modelo que não é um modelo totalmente expositivo, mas que a gente permite trabalhar nas estações. O que nós não temos o costume é fazer a rotação dessas estações, ou seja, ter uma temática em cada uma delas, mas fazer com que parte dos alunos girem entre as estações, ou seja, troquem de lugar, mudem de lugar e vivenciem outras experiências. O laboratório rotacional, ele fortalece essa ideia de rotação por estações, porque ele permite o giro do aluno, mas agora por diferentes modalidades de aprendizado. A gente fragmenta o processo que a gente precisa trabalhar com eles em cada uma das estações, com uma temática distinta, não uma temática igual, como era no primeiro caso, e nós vamos trabalhando recursos diferentes em cada uma delas. Então, observem só,
Nesse processo de laboratório rotacional, o que nós podemos fazer? Nós podemos deixar alguns momentos os alunos trabalharem em grupo, em outros momentos os alunos trabalharem individualmente, no mesmo ambiente da sala. Aí a gente pode parar algum determinado momento para discutir o aprendizado. Só que as estações, elas precisam ter um fim em si mesmas. Elas precisam ser independentes umas das outras. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com uma experiência, aquela experiência de mistura da água e do óleo, aquela experiência é uma experiência dentro de um contexto de um grupo. E aquilo tem um fim pedagógico. Eu vou ensinar ali aquele âmbito, aquele processo físico-químico. Pronto. Em uma outra mesa, eu vou trabalhar com os processos de combustão, por exemplo, de um carro. Não um carro atual, mas um carro mais antigo, que você precisa ali de trabalhar com essas misturas de combustível, fazer a energia funcionar dentro daquele veículo para que o carro possa seguir. Né? Como é que um carro, o combustível faz o carro andar? Então, ali você tem uma outra discussão. Mas que o aluno que rotacionar entre esses processos, ele vai conseguir perceber um entendimento maior do que você está ensinando, do que você está trabalhando e abordando. Então, esse é o intuito do laboratório rotacional. Você ensina coisas diferentes em cada um dos espaços, mas o objetivo final e principal é atingir o aprendizado, é buscar com que todos aqueles entendam o funcionamento de um veículo, por exemplo, né? E tendo as suas partes ali fragmentadas, seus trabalhos feitos de forma fragmentada. Sala de aula invertida é um dos mais famosos, vamos dizer assim, e que é um trabalho mais simples também de entender, que é fazer a sala de aula ser o contrário do que ela é. O aluno normalmente aprende o conteúdo na sala de aula e você passa para casa para reforçar o aprendizado daquele aluno. O sala de aula invertida propõe o contrário disso. Você passa uma atividade preparatória para a aula. Isso é muito usual há muitos anos nas aulas a nível de graduação, nas aulas a nível de mestrado. Vários professores já utilizam e já utilizavam isso há muito tempo. Esse processo de enviar um material para o aluno, falar, aluno, ó, leia esse artigo, leia esse texto, porque nós vamos trabalhar ele em sala de aula. Ao chegar na sala de aula, o aluno já está preparado com material, com vídeo, com conteúdo, e o professor faz discutir com aqueles alunos as entrelinhas, discutir com os alunos o que ficou de dúvida, o que ficou de questionamento, e até mesmo produzir no espaço coletivo a troca, fazer resolução de atividades, fazer questões, dialogar um com o outro, tirar dúvida, ou seja, eu transformo a sala de aula em um processo que não é mais um lugar onde eles vão aprender, mas sim um lugar onde eles vão discutir, dialogar. A rotação individual, ela é um modelo também sustentado, onde você consegue, o professor precisa trabalhar as individualidades, ou seja, esse ano, por exemplo, foi um ano que todos nós que trabalhamos na educação básica, direto ou indiretamente, no meu caso indiretamente, trabalhamos com a recomposição da aprendizagem, em função dos alunos que ficaram deficitários de todo um processo que vem oriundos da pandemia. A rotação individual é a melhor maneira de trabalhar isso, porque a gente não só trabalha isso fora da sala de aula, a gente ensina o professor a trabalhar isso dentro da sala de aula. Então, propor melhores atividades em roteiros individuais para cada aluno que necessita daquela individualidade. Você vai perceber que dentro de uma sala você tem um nivelamento de parte da turma, mas a outra parte não. Então, o professor vai pensar em melhores recursos, se for online para compor, se for outras atividades, para que ele possa fazer com que a turma ela siga numa mesma sinergia. Vai ter alguns alunos que vão estudar mais do que outros, mas eles vão estudar mais porque eles precisam estudar mais, porque eles têm um déficit maior desse processo de
de ensino-aprendizagem. Então, você tem aqui, ó, na última frase, eu coloco aqui para vocês, olha, esse modelo se encaixa à realidade de escolas que têm o acesso a alunos com vários níveis de aprendizado. Então, quando você precisa de nivelar, precisa de trazer todo mundo para a mesma turma, o mesmo foco, mas você tem todo mundo na turma e não consegue fazer isso, habitualmente o professor faz o quê? Ele nivela ou por baixo ou por cima, esquece os outros e segue com a aula, não é isso? Segue com a aula para os demais. O que é recomendado fazer é pensar e olhar a individualidade, o que cada um precisa, e trabalhar com isso. Daqui para frente, nós entramos em modelos disruptivos. Vamos agora quebrar bem paradigmas, fugir dessa realidade de sala de aula, pensar coisas que mudam completamente o sistema. O que é o modelo Flex? O modelo Flex é onde o aluno ele tem uma lista de atividades a ser cumprida no formato online. O ritmo de cada estudante é personalizado e o professor fica à disposição para tirar dúvidas. Esse modelo, aí aqui eu coloco para vocês um detalhe, ó. Esse modelo, apesar de ser uma possibilidade metodológica, é tido como disruptivo, porque propõe uma organização de escola que não é comum no Brasil. Nós não temos essa prática de ter essa quantitativa de aulas online, esse professor como disponibilidade dos alunos. Então, é uma abordagem que ela é pouco usual. Ela se assemelha à rotação individual, mas ela não tem essa mesma pegada, né? Aí, ali dentro dos exemplos que é colocado, a gente tem aqui uma organização que pode não seguir por séries e anos. O estudante do sexto pode realizar, por exemplo, um projeto conjunto com o sétimo e com o oitavo para aprofundar uma temática específica, um assunto específico, que eles, porventura, tenham dificuldade. Seja, por exemplo, um projeto de leitura. Nós estamos percebendo que os alunos do ensino fundamental, nos anos finais, não estão lendo bem. O que nós temos que fazer? Fazer um projeto de leitura que envolvam até mais de um dos anos, para que a gente possa trabalhar isso, suprindo de material online de uma trilha personalizada. O modelo à la carte é a aprendizagem de uma disciplina completamente no modelo online e tendo essa mescla, principalmente ou mais centrada no ensino médio e nas disciplinas eletivas. Isso é muito adequado a esse cenário que nós temos hoje, presente na educação, de itinerários formativos para o ensino médio. Esse modelo à la carte é basicamente, dentro da teoria da educação híbrida, foi basicamente o que foi adotado no ensino médio para que os alunos pudessem escolher essas disciplinas de maneira eletiva ou escolher as suas trilhas e serem tutorados e acompanhados pelos seus professores. A distinção da teoria para a prática que a gente está vivenciando no ensino médio é que, no aspecto da teoria, ele propõe uma disrupção ainda maior, que é retirar esse aluno da sala e fazer com que esse processo seja feito de maneira online, acompanhamento online, videoconferências, as avaliações sendo feitas nesse formato, de um formato mais restritivo. Em alguns formatos menos restritivos, você tem essa mistura entre o online e o presencial, com momentos que o professor faz esse acompanhamento, mais algumas entregas distintas, e aí você tem também as avaliações e algumas atividades realizadas em encontros presenciais. Mas entendam esse à la carte aqui bem numa realidade que hoje a gente já está vivenciando no ensino médio. Modelo virtual enriquecido. Os estudantes realizam os estudos sobre todos os componentes curriculares no formato online e frequentam a escola para sessões presenciais obrigatórias com o professor uma ou mais vezes na semana. A lógica do modelo virtual enriquecido é ter no ambiente virtual boa parte da atividade formativa, sendo os momentos presenciais finalizar esse... Opa. Não, Thiago, a minha internet deu uma caída aqui, mas já voltei. Obrigada, desculpa. Perfeito. Não, sem problema. A gente vai trabalhar um pouco dessa interface entre os dois mundos.
Então, vamos pensar, fazer só um preâmbulo para que vocês entendam o contexto que nós vivemos hoje e por que o ensino híbrido, a educação híbrida, hoje, ela tornou uma cara nova. Pensando em dois momentos, nós temos o século XX. Iniciamos o século XX com 10 anos de República do Brasil, um mundo completamente analógico, muitas guerras acontecendo no mundo, uma sociedade muito voltada para o âmbito industrial, das revoluções industriais, todo aquele processo inicial disso, e muito capitalista, esses ideais capitalistas, principalmente em função da Guerra Fria depois, foram se fortalecendo enquanto mecanismo e sistema econômico global. Isso interfere a forma de ver o mundo e nos permite ver o mundo com o óculos que nós temos hoje. Nós temos aqui os ideais republicanos e modernistas no começo desse século, efervescendo no Brasil. Uma ascensão de grandes potenciais, principalmente de grandes potências, principalmente ideias que vêm a interferir no processo de condução das nossas atividades. Aí nós temos estudos, por exemplo, como os americanismos, que é uma das linhas muito abordadas no programa de pós-graduação em educação tecnológica por alguns dos professores, que é exatamente esse estudo da influência americana em vários processos educativos que nós tivemos ao longo do século XX. A globalização, ou seja, o momento que a gente, de fato, se torna global, e a socialização do computador e da internet. Ele nasce e ele começa já a se socializar para que, no final do século, ele já está mais social. No século XXI, nós temos outro cenário. Nós começamos com 12 anos da Constituição Cidadã, no século XXI. Então, observa a semelhança entre lá no século XX, o comecinho, e agora no século XXI. O que nós passamos? Uma mudança ou uma mistura entre o mundo analógico e o mundo digital. Ampliou-se muito em todos os lugares do mundo as polarizações políticas. Ou seja, a gente começa a sentir essa movimentação de dois lados e duas políticas educacionais de governo distintas entre si. Isso vai interferir na nossa prática educacional. Uma sociedade da informação, ou uma sociedade fluida, uma sociedade pós-moderna, como vocês queiram chamar. Vai depender do autor que vocês forem utilizar. Bauman vai falar de uma forma, o Castells vai falar de outra, outros autores vão trazer outras linhas, mas a ideia é o rompimento do que tinha antes e uma tentativa de desenhar o tempo atual de uma forma que ainda não se sabe como é. Então, a gente está vivendo, a gente não consegue saber como que vai ser de fato vista essa sociedade no futuro. Por isso que hoje ainda é uma sociedade contemporânea, porque a gente não consegue determinar isso, a gente consegue marcar, ter um marco temporal, mas nós temos aí ideias contemporâneas também, ideias novas a todo momento, sempre permanecendo. Houve também uma preponderância dos Estados Unidos, desde o início do século XXI, nesse processo de protagonismo de tudo. A gente teve aí várias questões, como 11 de setembro, outras guerras, a própria crise dos Estados Unidos que impactou o mundo inteiro, e nós tivemos também no século XXI, a pandemia de Covid-19. Tudo isso gera transição entre esses processos, mudanças e sensação de incerteza. Quando a pandemia começou, a gente não sabia como seguia, e é assim que a gente sente numa sociedade que vai passando por isso. E isso influencia porque nesses dois mundos nós tivemos um processo inicial de educação presencial. Não existia outra forma, somente a presencial. Então você tinha, desde lá da paideia grega, surgem as ideias de escola. Na Idade Média você já tem um outro processo que se envolve muito através do âmbito da religião, a presença da igreja. Isso chega no Brasil, logo na sequência, através desse processo de catequização e de expansão dos ideais cristãos, mas que também
além de ser um processo de catequização, é um processo de garantia de uma política de governo portuguesa, né, de garantia daquelas terras, de manutenção daquele povo como um povo vinculado a Portugal. Essa história da educação no Brasil começa a mudar com a vinda da família real, que se criam várias escolas a partir de 1808, e a partir da independência do Brasil começa a surgir políticas no campo da educação pública. Os dois mundos e a educação à distância. A educação à distância ela já nasce nesse meio tempinho aí, antes um pouco, ali nos Estados Unidos em 1728, que começa lá atrás com um processo de anúncio de jornal, para que as pessoas pudessem receber o material e trabalhar com isso. No Brasil, os estudos iniciais apontam para a década de 1920, onde se já começava a trabalhar supletivos, materiais adicionais, aqueles materiais enviados por revista, a pessoa estudava em casa e depois devolvia para poder obter o certificado. Então, comece a ter um formato de educação que foge daquele contato inicial, né? E aí, em 96, nós temos a educação à distância reconhecida plenamente dentro da nossa legislação. Isso transforma um ambiente de educação presencial mais um ambiente de educação à distância. Ou seja, agora eu tenho dois ambientes que podem ser misturados nesses dois mundos que a gente está chamando aqui de educação híbrida. Então, o termo em inglês, coloquei para vocês. Essa noção de educação híbrida, ela começa a aparecer muito nos anos 2000, então século 21. Ela está muito ligada à interação dessas tecnologias na sala de aula. Então, por isso, muitas das concepções de ver a educação híbrida só com utilização de tecnologias educacionais, que a gente só vê, eu imagino ela dentro desse âmbito, ela desenvolve em paralelo com a educação à distância, na busca de realizar pontes com as atividades presenciais. E hoje o que a gente discute sobre a educação híbrida, são discussões recentes que trazem essa amplitude da educação híbrida, não só nesse processo de educação à distância, educação presencial, mas no processo de ensino-aprendizagem, em todo o contexto escolar e organizacional. No âmbito da educação e a Covid-19, por exemplo, só para a gente pontuar esse marco e ter esse momento de maneira bem distinta. Nós precisamos entender que a maior parte das instituições de ensino, dentro do período da pandemia, né, não fizeram, não está fazendo, a gente ainda está com a Covid-19 circulando e ainda nos permite esse processo que a gente está fazendo aqui, mas isso daqui para frente ele não vai ser muito mais prático. Mas eles não estavam fazendo nem uma educação à distância, nem uma educação híbrida. Eles estavam fazendo uma atividade chamada ensino remoto, que foi emergencial naquele período. Então, a educação à distância ele tem um preceito, tem um caminho e tem um modelo pedagógico. E aí você vai ter uma arquitetura pedagógica, uma composição, conteúdo, estratégias, tudo feito para que o sujeito possa aprender no formato à distância, ou completamente à distância. O remoto, ele já tem uma outra abordagem. Ele diz que a gente está distante fisicamente, mas a gente está aprendendo mais próximo do que é presencial. Se a gente tivesse em uma sala de aula, basicamente a nossa interação seria muito semelhante com o que nós estamos fazendo aqui de forma remota. E em função do vírus foi emergencial, porque a gente teve que fazer tudo muito correndo, tudo muito rápido. E já no caso do presencial, essa realização do estar próximo, do estar fisicamente junto com os alunos e do ter essa presença social nessa valorização do ensino. E aí eu vou compartilhar com vocês onde eu optei por contribuir de uma maneira breve, para a gente poder finalizar e abrir para algumas perguntas que vocês tiverem. Na realidade de Alagoas, onde hoje eu estou inserido, onde eu optei por sair um pouco mais de Belo Horizonte para entender um pouco dessa realidade distinta no âmbito da educação e realizar um trabalho. Hoje eu atuo junto com o Instituto Gestar. O Instituto Gestar é uma organização da sociedade civil aqui do estado de Alagoas que trabalha com esses processos educacionais.
E eu estou hoje responsável por pensar um pouco desses formatos que a gente trabalha aqui. E nós conseguimos agora, no final desse ano, né, do meio para o final do ano, executar uma proposta que se assemelha muito a essa perspectiva de educação híbrida, só que voltado à formação dos professores. Mais uma formação dos professores, que ela tivesse a centralidade no aluno. Então, esse foi o nosso objetivo, esse foi o nosso grande desafio. Como construir uma formação de professores que estivessem centrada nos alunos e que os alunos pudessem ser impactados com isso. Para isso, a gente construiu em conjunto com o município esse programa de formação, chamado Programa de Formação Renovando Saberes. Eu fiz questão de trazer aqui para vocês, discutir com vocês, para exatamente mostrar e que vocês saiam com algo palpável do que pode ser feito se pensado estrategicamente um processo de acompanhamento. Essa foto que vocês estão visualizando é do primeiro dia da abertura dessa atividade, onde nós tivemos a possibilidade de partilhar com os professores e conduzir um primeiro momento da formação. Então, é um momento de abertura solene, mas também é um momento formativo para aqueles que estavam presentes. O que nós tivemos nesse primeiro dia? Nós tivemos uma palestra que abordasse com todos os professores, coordenadores e gestores essa temática, intervenção pedagógica para uma aprendizagem ativa, abordagem centrada no aluno. Então, essa palestrante, a Etiane, ela trouxe para os professores e todo esse grupo de gestores pontos que podem ajudar eles a entender esse contexto onde eles estavam. E, principalmente, um pouco do que a gente discutiu aqui, desses mundos, dessas abordagens, das questões que podem transformar a realidade deles. Primeiro momento. No segundo momento, esses professores, eles foram para um ambiente virtual, uma plataforma, que é a plataforma Stepforma, onde eles teriam ali a possibilidade de realizar um módulo, fizeram uma palestra, entenderam essa intencionalidade pedagógica. Foram para o ambiente para aprender sobre metodologias ativas. Então, colocaram aqui, eu coloquei alguns tópicos que eles estudaram. Metodologias ativas, educação 4.0, aprendizagem baseada em problemas e projetos, ensino adaptativo e gamificação na aprendizagem, sala de aula invertida e design thinking, e uma avaliação final de curso e uma atividade bônus de educação híbrida e metodologias ativas da aprendizagem, para que eles pudessem, no ambiente virtual, conhecer um pouco desse conteúdo e ter uma informação base dele ali. Para quê? Para que no próximo momento, que for o momento presencial, ele funcionasse como uma sala de aula invertida, ou seja, eu ensinei, passei o conteúdo para o aluno, e agora nós vamos discutir esse assunto que já foi pensado, já foi trabalhado, e dar prosseguimento a ele. Foi o que foi feito no terceiro momento. Foi feito um momento formativo com esses professores, onde foi dividido por etapas dentro da educação básica. Então, nós tivemos ali a etapa da educação infantil, do ensino fundamental anos iniciais, do ensino fundamental anos finais, da educação de jovens, adultos e idosos. E cada grupo desse discutiu na realidade própria esse processo de pesquisação, esse processo de abordagem baseados em projetos e como construir um projeto que pudesse incorporar metodologias ativas e trazer o aluno na centralidade do processo. Então, esse foi o momento que eles se formaram e, ao mesmo tempo, cresceram no seu processo de interação com os estudantes. O quarto momento foi colocar em prática, e aí não digo foi, mas porque está sendo, ainda continua sendo um período que esses professores estão colocando em prática. E aqui um detalhe, né, um exemplo de uma formadora, que é professora dos professores, que compartilhou um relato de uma outra professora de uma atividade que ela fez com as crianças da educação infantil, trazendo elas para a centralidade, colocando elas para produzir. O que nós pensamos lá atrás, no aspecto de formação dos professores, ele se concretizou nessas imagens dessas crianças que aí estão na tela dentro da sala de aula. E, no final,
nós vamos ter um momento de todo mundo dentro desse auditório aí que vocês estão visualizando. Vai acontecer daqui a 2 semanas, 3 semanas, para trabalhar um seminário onde haverá a partilha dos melhores casos, né, das melhores práticas executadas e a premiação dessas melhores práticas, né, um reconhecimento público dessas melhores práticas. Então, por fim, a gente fica com algumas questões nessa noite de hoje. Uma das primeiras questões é que a educação híbrida é possível ser implementada no Brasil. Então, estamos trabalhando aqui com vocês um processo de formação de professores que foi possibilitado e que os professores foram motivados a trabalhar isso com os alunos. Se a gente tiver abertura em outros lugares, a gente pode começar com os modelos sustentados, que são mais próximos das realidades dos professores, e avaliar nisso quais são os ganhos, quais são as percas, tem sempre que fazer essa análise, para saber se, de fato, o que a gente consegue trabalhar dentro da nossa realidade. E aí a gente entende que a pandemia também foi um processo que mudou, já vem mudando um pouco dessa perspectiva. Também é possível em diversas realidades do Brasil, inclusive em escolas escolas públicas com pouca tecnologia. E isso eu falo com propriedade, porque eu vivencio a experiência com escolas que têm uma estrutura que não é como uma estrutura de uma escola altamente tecnológica, mas que conseguem trabalhar. Tem lugares que não tem internet, por exemplo, mas que conseguem, porque não pressupõe, em educação híbrida, a utilização de um dispositivo digital por aluno ou de uma atividade altamente tecnológica. É simplesmente um passo de misturar, pensar outras ferramentas, fazer um trabalho, um planejamento adequado e ter intencionalidade pedagógica. Então, o que eu proponho para vocês é um olhar e partilhar entre os colegas, com outros professores, educadores, para que a gente possa ter intencionalidade pedagógica e, se a gente quiser trazer algo diferente, formatos híbridos, a gente fugir com esse modelo tradicional de sala de aula que a gente tem. E, para isso, para os professores, é necessário ter disposição, desejo de inovar, aprimorar o conhecimento, conhecer, saber de tudo que for possível de ferramentas digitais. Não é obrigatório, mas é desejável, porque você vai saber como ter outras ideias e trazer coisas novas para os alunos. Ter conhecimento teórico e prático para efetivar sua prática pedagógica. E, principalmente, não adianta fazer nada sem conhecer a realidade social dos estudantes. Então, é preciso olhar para essa realidade e saber o que pode ser feito que vai, de fato, transformar a realidade desse público. E aí eu digo para vocês, para encerrar, que a educação ela é um ecossistema. Ela é um processo que, no híbrido, cabe tudo que auxilia a ensinar e aprender. Então, se você está disposto a diferenciados, você vai conseguir buscar algo no híbrido que possa auxiliar você a ensinar, mas também auxiliar você a aprender mais. Com isso, encerro e agradeço desde já a presença, a participação e a disponibilização de todos vocês a estarem presentes aqui comigo hoje nessa noite. Muito obrigado.